de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calma anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar vigiar e orar ao meio-dia, e quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar vigiar e orar, do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, depondo em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar vigiar e orar. Vigiar e orar. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Agora é estudo bíblico. Eu tinha prometido a você que hoje a gente ia ver a segunda parte do capítulo 11 do Apocalipse, né? Então a gente foi até o verso 6 e hoje eu vou do verso 7 até o 14. E a gente deixa para o próximo domingo, uma terceira parte, que é do 15 ao 19. Muito bem. Eu vou fazer a leitura e depois a gente ora para começar. Diz assim a partir do verso 7, e quando acabarem o seu testemunho, se referindo às duas testemunhas que nós falamos na semana passada, eu e você, e quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá, e as matará, e jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, caiu a 10ª parte da cidade. No terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai, eis que o terceiro
ai, cedo virá a palavra do Senhor. Muito bem, vamos orar. Senhor, fala conosco hoje, como tens falado, pelo teu amor e misericórdia, Senhor, que sejam destruídas agora qualquer distrações que nos impeçam de compreender a tua palavra e de nos deixar, que a gente não fique sem nos movimentarmos em função dela, que a gente possa se mover na direção do Espírito Santo sem embaraços na caminhada. Ó Pai, que de alguma maneira o que vamos falar aqui possa nos empurrar para que a gente avance, para que a gente ande para frente, para que a gente prossiga pelo alvo que o Senhor tem para nós. Ó Deus, a tua palavra é fiel quando ela diz que a tua palavra não volta vazia, que ela possa produzir frutos em nós, que nos conduzam ao arrependimento, à transformação, ao aperfeiçoamento, até o dia do Senhor. Essa é a nossa oração, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, que bom estar aí com os irmãos. A gente vai dar continuidade ao que a gente começou, mas se você não assistiu semana passada, não tem problema nenhum. A maneira que como a gente está tratando o Apocalipse é com o propósito de conhecermos mais sobre Jesus, porque se o livro diz que é a revelação de Jesus Cristo, é isso que a gente quer, a revelação de Jesus Cristo. Bom, o que acontece é o seguinte, as testemunhas fazem o trabalho delas, e aqui eu quero que você se imagine como num filme, que no meio dele, no meio de um filme, a gente pode achar que a história está indo para outro lugar. Mas você já viu alguns filmes na vida e a história se movimenta de modo que aquilo que parecia dar errado ou não acontecer volta a uma grande virada. Eu quero que você perceba isso. Isso é muito importante. Na vida, durante um tempo a gente pode achar que está perdendo, que está sendo prejudicado, que está sendo enganado, que há momentos na vida em que a gente se sente derrotado, vencido. Mas o livro do Apocalipse, de uma maneira geral, mostra que a nossa vitória vem em meio a um combate muito grande. Então, por que eu estou falando isso para você? Porque você não pode assumir a responsabilidade, se comprometer com a mensagem do Evangelho, achando que você vai ser bem sucedido no sentido de agradar as pessoas. E eu estou entrando nesse assunto para que você compreenda que algumas coisas são necessárias. Não necessariamente serão agradáveis. Por exemplo, um capítulo muito importante da nossa espiritualidade é a maneira como é que a gente lida com esse assunto dentro da nossa casa. Então a gente tem sempre batido na tecla, na terapia de Cristo, da gente fazer culto em casa. Eu chamo aqui de culto offline, que é o culto que a gente não transmite. Eu vivo dentro da minha casa com a minha família. Por quê? Porque eu e a minha família temos questões que são nossas. Podem até se parecer com a de outras famílias, mas são nossas. Nós temos situações que são nossas. E elas têm que ser tratadas espiritualmente também. E aí eu não posso esperar que num culto grande ou com outras pessoas eu vou conseguir fazer com que o mover espiritual se volte de uma maneira exclusiva e particularizada. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Tem dias que fazer culto em casa é um confronto, porque você vai tocar naquele assunto que gerou a briga, que gerou a confusão. Nós não podemos viver a fé de modo que a nossa espiritualidade seja uma fuga das situações que a gente não consegue resolver dentro de casa, você me entende? Então a gente precisa enfrentar algumas coisas, e aqui
a maneira simbólica como o livro nos apresenta os fatos, as testemunhas morreram. E os corpos, né? A besta do abismo, ela sobe do abismo, faz guerra, vence e mata as testemunhas. E aqui tem uma grande chave para a gente. Jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Aqui a gente para e algo precisa se abrir para nós no sentido da reflexão. Existe uma cidade em que Jesus foi crucificado. E aí eu quero que você entre profundamente no entendimento de que uma determinada vida na cidade mata o nosso Senhor. E aí, se mata o nosso Senhor, o que nós somos de Jesus? Nós somos discípulos de Jesus. Jesus é o nosso Senhor, é o nosso mestre, é quem direciona a nossa vida. Você acha que uma cidade que crucifica Jesus também não vai crucificar a mim e a você? E aí, eu quero que a gente agora se envolva com o seguinte. O que a cidade tem que mata? E é isso que é valioso para nós ter como entendimento. Não é localizar essa cidade geograficamente, mas perceber que a nossa vida, a vida na cidade, nos crucifica. E percebemos isso. A partir do momento que a gente percebe, a gente lida com isso, a gente administra isso. Você me entende? E aí a gente pode citar algumas coisas, gostaria até que vocês participassem também. O que a vida na cidade crucifica em nós? Correria é algo que não nos favorece. Por causa da correria, a falta de tempo de qualidade. Estamos muito ansiosos, ficamos muito tempo no celular. Agora mesmo estava vendo um videozinho rápido no Facebook, a dificuldade das crianças de brincarem, porque estão também muito presas a tablets e celulares. Você entende? Eu queria hoje que a gente refletisse nisso. A cidade da crucificação. Há um jeito de viver que me mata. Há um jeito de viver que sepulta Jesus dentro de mim. E eu preciso, de alguma forma, eu preciso que o efeito dessa mensagem seja muito objetivo dentro de mim e de você. Porque o jeito que a gente vive pode estar matando Jesus dentro da gente. É óbvio que há uma reviravolta, não é? Como eu estou dizendo aqui, porque os corpos mortos, eles, mais para frente, eles recebem espírito de vida e ressuscitam. Isso cria um grande temor. Com isso eu quero dizer que vamos tomar muito cuidado, porque se por um lado a cidade crucifica Jesus, o que vai nos ressuscitar, o que vai dar vida, o espírito da vida entra como algo que vem de Deus e não como algo que é fruto de uma ação nossa violenta. Então, eu estou falando que, vamos lá para a gente não se perder. O primeiro ponto, você precisa estar preparado para agir de maneiras que sejam confrontadoras, nem sempre agradáveis. Tem que ter coragem. Segundo ponto é que nem sempre vai ser agradável e pior do que isso. Às vezes a gente recebe uma condenação em vida por alguma coisa que a gente fez para ajudar. Você já deve ter vivido a experiência de fazer alguma coisa para ajudar e não ser compreendido.
Olha, não lute para ser compreendido no sentido de ofender a quem não te entende. Essa é uma grande chave para nós. Nem sempre seremos entendidos, mas você hoje, o espírito de vida está entrando na nossa história hoje, mais uma vez, para fortalecer o nosso entendimento e mostrar que a gente deve perseverar. Nós devemos perseverar. E aí, quando eu vejo que há uma morte em massa e depois uma ressurreição, eu preciso entender o que entrou nesse contexto. O que entrou foi o Espírito da vida. Ou seja, você vai ter que aprender a falar na hora certa, silenciar e esperar da parte do Senhor aquilo que eu e você não podemos fazer. Existem coisas que a gente faz e depois espera um tempo, porque há uma grande ansiedade, Márcia, há uma grande ansiedade da nossa parte em fazer. E se eu mandei uma mensagem e a pessoa sequer respondeu? Eu tive um gesto tão áureo e a pessoa nem agradeceu. Cuidado com isso. Você que deseja ser uma testemunha de Jesus precisa estar preparado para fazer o que precisa ser feito, ainda que não seja reconhecido naquele momento. Você tem que estar pronto para ser voto vencido em muitas mesas, em que você vai apresentar o amor e as pessoas vão dizer, aqui não tem amor não. Temos que fazer isso para punir e acabou. Você vai propor algo que você de coração sabe que é o melhor, mas muitas pessoas não vão concordar. Cuidado, porque a gente não precisa agir como a maioria. A gente não precisa fazer as coisas. Eu acho que tudo piorou no mundo quando as coisas começaram a ser feitas por causa da audiência que elas geram. Então eu posso falar uma besteira aqui, e aí vai ser considerado por alguns como besteira, mas para muitos vai ser uma coisa muito legal, e aquilo parece justificar. Nós estamos vivendo num tempo, esse é o espírito da cidade que mata Jesus. É um tempo em que o que você falar, se houver um grande grupo de pessoas que endosse aquilo está certo. Esse é o cuidado que a gente precisa ter. A verdade, muitas vezes, ela vai ser combatida pela mentira e uma grande maioria vai estar do lado da mentira, fazendo você pensar que aquilo que era verdade não era bom. E aí tem que esperar, porque o verso 10 diz assim, os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. A verdade atormenta corações. Porque você deve conhecer muitas pessoas a quem você quer dirigir a verdade e essas tais pessoas não aceitam a verdade. Então, o que elas fazem? Essa troca de presentes é justamente uma maneira de reforçar aquilo que as pessoas temem. Então, para dar um exemplo aqui, a Cida fala a verdade para mim. Eu não aceito a verdade que a Cida me disse. E aí, o que eu faço? Eu me cerco de pessoas, eu me uno a pessoas que são contrárias à verdade que a Cida proferiu e eu me sinto forte porque eu não me sinto sozinho. A pergunta dessa manhã é, você está preparado? Você está preparado para falar a verdade e ficar solitário, ser voto vencido, ficar à margem? Cuidado! Porque às vezes, em nome de estarmos com a maioria, somos capazes até mesmo de falarmos aquilo que a gente não acredita. Em nome, muitas vezes, ontem mesmo estava conversando isso com uma irmã, muitas vezes a igreja sufoca pessoas,
A pessoa não gosta do que está sendo falado, não gosta do que está sendo pregado. Ela vê com objeção o que está sendo entregue ali, mas em nome de um círculo social ela permanece. É verdade ou não é? Às vezes você suporta algo que você não concorda, porque você fala, o meu filho gosta tanto de ficar aqui, eu vou ficar aqui também. Muitas vezes você não concorda como a coisa é feita, mas em nome daqueles... O culto demorou 2 horas e meia, mas em nome daqueles 10 minutinhos de social que você pode falar com as pessoas, né? Afinal, os seus amigos estão ali, aí você permanece naquele lugar. Porque as pessoas estão num nível de carência que elas fazem qualquer coisa para se sentirem aceitas. E aí, eu quero dizer algo, o que faz a gente se sentir aceito e amado é amar a verdade, porque a verdade da palavra, ela é capaz de nos libertar. E aquele que tem Jesus, ele é suprido emocionalmente por ter Jesus no coração, mesmo que nem sempre isso vai agradar a pessoas. Você sabia que as pessoas vão ficar contra você quando você perdoar pessoas? Você sabia que as pessoas vão ficar contrárias a você quando você quiser restaurar altares profanados por alguma discussão, por alguma briga? Olha, uma das coisas que mais violenta meu coração é perceber que as pessoas não querem resolver seus problemas. Muitas vezes o que eu vejo é que as pessoas querem manter o ponto delas e não simplesmente resolver. Eu sempre pergunto isso para as pessoas quando eu estou diante de pessoas que estão brigando. Vocês querem resolver o assunto ou vocês querem preservar aquilo que vocês sentem em relação a esse assunto? Para a gente não se perder aqui, vamos voltar. Isso é uma das coisas da vida em cidade que mata Jesus. É uma cidade que quer a morte. Ela não quer a vida. Estamos ou não estamos numa cultura de cancelamento em que quem fala o que não deve tem que ser punido e silenciado? Olha, as pessoas podem melhorar, as pessoas podem crescer e eu, sinceramente, faço votos de que, ao ouvir a palavra, você mude, você melhore seu ponto. Olha, não raras vezes eu vivo a experiência de pregar de manhã 7 horas e depois mudar de opinião em relação a uma coisa. Eu tenho que voltar a falar com alguém que eu falei e acho que disse o que não deveria dizer. Eu preciso rever esse ponto, eu preciso pedir perdão, eu preciso me reconciliar comigo mesmo, porque o Evangelho tem que ter um efeito sobre a nossa vida, porque senão a gente vai vivendo nessa cidade que nos empurra para a morte. Existem pessoas sendo empurradas para a morte porque elas estão se deixando levar pela correnteza. Cuidado! O Evangelho, sempre que você pensar no Evangelho de Jesus, você tem que se sentir nadando contra a correnteza. O fluxo da correnteza está indo, pá, 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 e você está voltando. A gente, carnalmente falando, vai na correnteza, mas quando o Evangelho bate na gente, a gente começa a fazer o caminho contrário, que é o caminho do retorno, da reconciliação, do arrependimento, da transformação, da edificação, do renovo, do crescimento, do entendimento, da compreensão. Se a gente não faz esse caminho, a gente segue o fluxo dessa cidade. O que essa cidade faz? Ela mata Jesus. O que essa cidade faz? Ela vai destruindo Jesus dentro da gente. E aí precisamos perceber o que é a vida em sociedade. A vida em sociedade é muito preconceito, muita intolerância, muito desrespeito. Você pode ter até uma lei que diga que uma pessoa idosa tem direito a acessar uma fila. Mas muitas vezes a maneira como o Estado trata um idoso é a maior das humilhações. Às vezes a lei é apenas uma tapeação
aos traumas maiores que uma pessoa ela recebe. Não é? Uma mulher ela tem direito a tantos dias e meses depois que ela tem o filho para amamentar seu filho, mas ela é ofendida no trabalho e muitas vezes ela é até mandada embora. Eles dão um jeito de, olha, você teve filho, agora você já não é importante para nós. Você entende? Tudo é o espírito da cidade que crucifica Jesus. A falta de direitos, a ausência de ações, não é? Práticas que contribuam para a vida das pessoas, é algo que mata Jesus. Tudo que eu estou falando aqui gira em torno de você olhar para a vida na cidade, né? A vida do cidadão, e perceber o que é que mataria Jesus. As pessoas não terem acesso à comida mataria Jesus, lógico. Jesus não tem, o evangelho não tem parte com a opressão, o abandono do Estado, a corrupção, a notícia mentirosa, a demagogia. Você acha que tudo isso tem parte com Jesus? Então a gente começa a se envolver com o reino. E aí qual é a nossa oração, qual é o nosso clamor? Venha o teu reino, para que se aplique no nosso dia a dia os princípios do reino de Deus. Depois que há o espírito de vida aqui, cai um grande temor, porque as pessoas viram pessoas mortas ressuscitarem. E aí ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi, cai. Subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Naquela mesma hora houve um grande terremoto. O grande terremoto, ele acontece quando você falou a verdade, preservou a verdade, suportou em silêncio a temporária derrota, e aí quando veio o espírito de vida, ou seja, quando o poder de Deus se manifestou, as estruturas foram abaladas. Olha que coisa maravilhosa. Eu quero encorajar você a continuar falando a verdade, a continuar servindo, a continuar amando, sabe por quê? Isso vai abalar as estruturas, não vai ser algo que você vai fazer na força do teu braço, mas algo que tem a ver com a manifestação do Espírito de vida, que vai dar vida àquilo que a cidade que matou Jesus matou também. Se você quer conhecer Jesus, você precisa viver o Espírito, o poder da ressurreição. Esse é o grande brilho do Evangelho. A gente é caluniado, humilhado, zombado, perseguido, traído, enganado por falarmos a verdade do amor, da necessidade de perdão, da comunhão. E aí a gente revive por causa do poder de Deus e não por causa das nossas reações. E o que acontece? Isso é que abala as estruturas. É isso que abala as estruturas. O que as pessoas não imaginam que a cidade que mata Jesus, ela vai ser atingida nas suas estruturas. É o que o texto diz aqui no verso 13. E o que vai ficar? O amor. A mesa posta pelo Senhor e a alegria, o gozo indizível dessa glória que está presente na vida daqueles que perseveraram nisso. Não abra mão da sua família, não abra mão do seu cuidado pelas pessoas. Olha, não acolha no coração aquilo, eu já fui muito boazinha, agora eu aprendi.
Não, se mantenha fazendo aquilo que é certo. Se mantenha fazendo o bem. Se mantenha amando. E na hora que você sentir que você está odiando, retorne. Gente, eu estou pregando isso aqui, eu não vivo voando, não. Igual um anjinho, não. Sinto ódio, sinto tristeza, sinto agonia, me perturbo. Mas qual é o meu envolvimento com o Evangelho? De me envolver com alguma coisa que me retorne a consciência desse Evangelho. Então a gente vive o Evangelho de que forma? A gente tem esses momentos aqui de transmissão, de pregação da palavra, para que a nossa cabeça retorne a consciência desse Evangelho e a gente se reconcilie com a proposta que nos ganhou o coração. E aí, é todo dia, né? Terapia de Cristo é reflexão o tempo todo. É você refletir, e aí a partir da tua reflexão acerca da cidade que mata Jesus, você orar. E dizer, não, Senhor, eu não quero ter o coração na cidade que mata Jesus. Eu quero esperar em Ti. Então eu oro, e aí, como um dom de Deus, eu passo a acreditar. E aí eu tenho fé, eu tenho coragem, eu tenho esperança no meu coração. Se você olhar para as coisas, se você obter dados, se você investigar, a sensação que você vai ter é que o bem está perdendo. Ou que não vale a pena, ou que a tua ação é inútil. Mas quando você reflete sobre o espírito da cidade, você começa a perceber, esse é o propósito da cidade, matar Jesus dentro de você. Então você não aceitando isso, o que é que você faz? Você se preserva, você se fortalece, você procura encorajamento no Espírito Santo e na direção do Espírito Santo para a tua vida você tem fé dada pelo Senhor e você prossegue, Até quando, não é? A sensação que eu tenho é essa. Pessoas são desencorajadas todos os dias a permanecerem no Evangelho. As pessoas fazem essa pergunta, né? Os da cidade que mata Jesus dizem o quê? Até quando que eles vão ficar nessa? Olha, às vezes a gente desanima de fazer culto dentro da nossa casa. Às vezes a gente desanima de orar. Às vezes nós desanimamos de fazer uma devocional e tornar isso um hábito na nossa vida. Mas o espírito do Evangelho, o espírito da vida, não é como o da cidade. Não há nada tão bonito no Evangelho quanto a possibilidade de nos arrependermos e retornarmos. Talvez a cidade te matou. Talvez a cidade tenha enfraquecido o teu coração em relação ao reino de Deus. Talvez você se sinta marcado negativamente pelas dores da vida, de modo que você já não tem alegria, não folga com as palavras da graça. Mas eu creio que o Espírito de vida está entrando agora no nosso meio, está nos ressurgindo para as coisas do Espírito, de modo que você está sendo fortalecido. Você está recebendo agora a vacina. Você está recebendo agora uma carga de amor para suprir o teu coração, dando suporte a você aos planos e propósitos que Deus tem através da tua vida. O espírito da cidade matou Jesus, mas o espírito da vida fez todos aqueles que morreram por conta do testemunho que deram ressurgirem, e houve um efeito, houve um terremoto ali, as estruturas foram abaladas, houve um grande temor, porque ninguém esperava que fosse possível viver depois da ação da cidade. Ninguém esperava, no tempo do Império Romano, que o Império Romano iria ruir. Ninguém esperava que Sodoma e Gomorra seriam abatidas. Ninguém esperava que o Egito deixaria de ser um grande império, uma grande civilização. Mas o nome do nosso Senhor, que morreu por nós,
Ele ressuscitou, e é o nome sobre todo nome que se nomeia no céu, na terra e debaixo da terra, e é isso que te suscita a vida, hoje, agora. Você está recebendo o Espírito da vida, para você esperar talvez, mas aguardar com fé no nome de Jesus, de que Ele fará aquilo que Ele disse que vai fazer. Que Ele já providenciou e pela fé. Ontem eu orava por alguém que vai fazer uma prova hoje. E eu disse, Senhor, que o Senhor coloque no coração do teu filho aquilo que o Senhor já fez, porque o Senhor já está lá na frente, já sabe o que vai acontecer, e é preciso que a gente receba o Espírito da paz no coração, de crer que o Senhor já fez, que o que hoje dói, o que hoje é morte, amanhã vai ser vida. É temporário. Essa cena, se você ler esses versículos aqui, antes de saber o que vai acontecer, você se desespera. Porque talvez você olhe para a tua vida e diga assim, meu Deus, mas eu fui uma testemunha fiel e olha o que eu recebi. O Espírito Santo está suscitando no teu coração de que o Evangelho é boa nova. A boa notícia está chegando. Hoje é o primeiro domingo do Advento, eu já estou nesse espírito. Isso mexe muito comigo. Essas semanas que antecedem o Natal, como eu falei de manhã, não por ser uma histórica marca do consumo, não é? Não, eu quero preparar meu coração. O amor, ele cria maneiras de estar mais perto da pessoa amada. Eu quero estar mais perto de Jesus. E se você crê no que eu estou dizendo agora, se você também deseja estar mais perto de Jesus, vamos orar. Vamos orar, Pai, colocamos o nosso coração, que a gente não se atemorize pela cidade que matou Jesus, mas que a gente possa ter o reino do Senhor na nossa vida e sociedade, expandindo o reino de Deus, um reino de amor. Pai, que em nome de Jesus sejamos tocados por Ti, que o Espírito da vida possa trazer-nos a vida que foi roubada pela cidade que matou Jesus. Pai, que o Teu nome ele seja glorificado na nossa vida. E que fazendo a tua vontade, não na nossa carne, mas por causa da ação do teu Espírito Santo, as estruturas desse mundo sejam abaladas e elas possam acolher o único Deus sobre toda a terra, o nosso Senhor. Pai, que em nome de Jesus sejamos marcados, não pelo Espírito da cidade que crucifica Jesus, mas pelo Espírito Santo de Deus. Que essa marca nos leve a perseverarmos, a nos deixarmos encorajar e fortalecidos por essa palavra possamos caminhar, andar para frente, sem temer. Ó Pai, sem fraquejar, mas fortalecidos por essa Tua palavra possamos agir no amor e assim a Tua glória seja manifesta. Essa é a nossa oração, Pai, nessa manhã no nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Deus abençoe meus queridos, Adelaide novamente, Marcinha, Cida já estiveram conosco. Daniele está por aí, para a alegria da Karina, e nossa alegria também, Alexandra. Querida, como é que você está, hein? Se você ainda estiver por aí, faz tempo que eu não vejo você aqui pela live, mas acompanho. Eu sei que você está hoje na Paraíba, não é? E dá um retorno para a gente, como é que você está, tá bom? A gente orou por você, por essa transição, e a gente quer saber, tá bom? Karina está por aí também, Deus abençoe muito. Karina que está sempre com a gente aí nos domingos, pela manhã. Sônia Pina, Tiago, ontem tivemos um tempo aqui glorioso, né? Foi muito bom o aniversário do Tiago, com a família. Uma família, né, que passou a ser nossa também. Acolhemos como nossa família, foi maravilhoso tudo que aconteceu. Deus abençoe muito. A Marta também, toda a família da Marta. Gente, é muito bom, porque por mais que a gente saiba que a cidade que crucificou Jesus é uma cidade doente e que mata mesmo, eu sinto, quando estou com vocês, eu sinto o espírito da vida se movimentar e isso me dá muita força. Tá bom, gente? A gente fica por aqui. A gente vai agora, visita lá, vamos passar a tarde com a família da Xana lá.
no Rio, ela está da Itália, e à noite a gente está aqui para o primeiro domingo do Advento, no domingo do Espírito Santo, às 20 horas. Deus abençoe a todos, a gente ama muito vocês. Muito bom estar por aqui com vocês. Beijão.